dia a todos. Mais um domingo estamos aqui de volta para dar continuidade ao estudo do fruto do Espírito. Hoje vamos estudar um pouco sobre o fruto fidelidade. Antes de começar, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade de falar da Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, por cada um de nós. Nos capacita nesta manhã para falar um pouco, Pai, da Tua palavra. Abre os corações e as mentes de todos aqueles, Senhor, que vão aprender nesta manhã. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu já falei, nós vamos estudar hoje sobre o fruto fidelidade, Estamos chegando aí quase na reta final dos frutos do Espírito. Hoje já é a lição 10. Então, para começar, vamos aí para o nosso primeiro slide. 10ª lição, custe o que me custar, a fidelidade não tem preço. Texto de Gálatas, que nós vemos estudando desde o início das lições. E eu trago esse pequeno texto aí para que a gente comece já refletindo sobre fidelidade. Vamos ler. E as coisas sem importância. Mário apertou o play no seu MP3 e começou a dançar ao som da música que tocava nos seus fones de ouvido, enquanto passava o aspirador de pó na sala de estar. De vez em quando ele levantava a ponta do aspirador e fazia como se fosse uma guitarra, girava o braço em círculos e não continuava a aspirar. Depois de imitar um gesto típico dos astros de rock, a música acabou e ele desligou o aspirador. Foi então que viu uma parte que ficou sem limpar perto do vaso de planta. Será que ele deve fingir não ter visto? Afinal de contas, sua música favorita já tinha acabado. Talvez sua mãe nem notasse. Então, nós já começamos refletindo, sobre um pouco o que é fidelidade. Fidelidade é só quando envolver algo muito grande, de muita importância, que envolva alguém importante, ou fidelidade é naqueles pequenos gestos. Tipo o exemplo que nos mostra nesse texto, tipo você ir no supermercado e receber um troco a mais. Fidelidade está ligada à honestidade também. Tipo, você tá numa fila, chegar, você saber que o seu lugar não é ali, você simplesmente entrar na frente da outra pessoa. Então, vocês percebem como fidelidade é ampla. O significado de fidelidade está ligado a várias questões do cotidiano, que às vezes a gente até sem perceber, a gente acaba sendo infiel e nem sabia que estava sendo, Então, todos esses exemplos que eu coloquei estão dentro de fidelidade. Vamos para o nosso próximo slide. Então, fidelidade e fé andam juntos. Então, não é apenas crer e confiar, é também ser. Então, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, nós vamos ver que fiel e honesto, pois Deus é fiel. Então, nós temos que ser fiéis e honestos, porque o nosso Deus é assim. Se manter firme em qualquer situação. Então, por que da fidelidade e a fé, elas andam juntas? Quando você é fiel a Deus, consequentemente a sua fé também permanece fiel. Então, nós vamos ler em Salmo 101:6, que vai dizer: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Vendo mais uma vez, chamando a atenção aqui para integridade. A fidelidade está muito associada à honestidade, à integridade, a ser correto nas coisas. Vamos começar no nosso primeiro tópico, o tópico 1, aí no nosso slide, que vem com o primeiro tópico, fidelidade devocional. Muita gente vai falar sobre devocional, mas o que significa devocional? Devocional é você separar uma parte do seu tempo, do seu dia para se dedicar a algo. Falando do modo geral, no nosso caso, devocional é você separar
um pouco do seu dia, do seu tempo, para se dedicar às coisas de Deus, para refletir na palavra do Senhor, para louvar, para orar, interceder uns pelos outros. Então, devocional significa isso. Então, aí nós vemos Daniel 6:10, que ele vai falar aqui. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ele orava no seu quarto, janelas abertas, do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do Senhor Deus, como também antes costumava fazer. Então, voltando aqui para a revista, no tópico 1, nós vamos ver, acho que todos é conhecedor da história de Daniel, que muitos se incomodaram com a forma que Daniel era fiel a Deus. Então, aqueles que se incomodavam, o que foi que fizeram? Fizeram de tudo para que o rei fizesse um edito, que só podia adorar os deuses da Babilônia. Inclusive, o rei também queria ser adorado, né? Então, o rei foi convencido a fazer esse edito. E mesmo como o versículo fala aí, mesmo ele sabendo do edito, ele não parou sua vida devocional. Então, as consequências, as adversidades da vida de Daniel não foram capazes de fazer Daniel parar. Nós, muitas vezes, até vemos numa rotina devocional, isso eu falo por mim mesmo, a gente vê naquela rotina de todo dia tirar um tempinho, separar, orar, louvar, mas basta acontecer uma coisa no nosso dia para que a gente já saia daquele costume e pare naquele dia. Hoje eu não vou não, hoje eu me estressei muito, hoje aconteceu isso, eu não vou ter tempo de ir orar não. E Daniel aqui nos mostra a sua fidelidade a Deus, que mesmo sabendo que estava por vir, ele não deixou que nada parasse a sua vida devocional, a sua fidelidade. Então vamos ler aqui na revista que diz assim: fielmente Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo diante de perseguições, tentações e ameaças. Ele conservava a sua fidelidade devocional. Como eu falei, ele conservava, não importava o que acontecesse. Então, na revista vai trazer a seguinte reflexão: será que somos fiéis em nossa vida devocional? Ou trocamos a Bíblia pelo celular, a oração pela diversão? Precisamos criar uma rotina diária para buscar a Deus e não nos ocupar com a futilidade deste mundo. No decorrer dessas lições, a revista sempre vem nos alertando a questão de ocupar o nosso tempo com futilidades. Várias vezes eu já repeti a questão das redes sociais, televisão, até ocupar o nosso tempo com amigos, né? Várias vezes as lições vêm nos exortando sobre essa questão, porque realmente é o que faz parte do nosso dia a dia. Nós temos nos ocupado de muitas coisas e deixado nosso tempo devocional de lado, né? Vamos para o nosso tópico 2. No tópico 2 eu quero começar aqui com vocês lendo Daniel. Abra aí a Bíblia de vocês em Daniel, no capítulo 6, do 14 ao 16, né? Que vai falar mais ou menos assim: tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Vocês prestaram atenção que quando o rei soube que o edito ia prejudicar Daniel, aquele servo fiel a quem o rei confiava, né? Que teve cargos importantes, o rei fez de tudo para o livrar.
Imagina como não era essa aliança, como Daniel não se portava para ter até a admiração do rei. Mas infelizmente a lei impedia que o rei fizesse isso. Então, isso nos traz a seguinte meditação. Como é que os nossos amigos nos vê? Né? O rei via em Daniel um amigo. Né? E a gente começa a dizer como é que os nossos amigos nos veem no dia de hoje. Seus amigos procuram pedir conselhos a vocês? Algumas vezes você falou de um amigo pelas costas? Você cumpre suas promessas com seus amigos? Olha como é importante você ter esse testemunho de fidelidade, né, com as pessoas. Lembre-se, a fidelidade em relação a Deus inclui fidelidade em relação ao próximo. Não adianta você achar que é fiel a Deus, fiel, como a gente pode falar, em dizimar, em ofertar, fiel em outros aspectos a Deus, mas quando é o seu próximo, você age com desonestidade, né? Você não é íntegro. Não adianta. Deus requer isso, uma fidelidade relacional, né? Que é nosso tópico 2, a fidelidade relacional, relacionamento entre pessoas. Aqui nós podemos até levar para relacionamento tanto de amizade como relacionamento de conjugal. Vocês aí estão na fase da adolescência, daqui a pouco começam até a questão do namoro. Então já começam a refletir sobre a questão da fidelidade, né? Ser fiel nos relacionamentos, porque Deus requer isso de nós, essa fidelidade. Nós vamos agora abrir novamente nossas Bíblias em 1 Samuel. Vamos aqui ver exemplo dessa fidelidade relacional. Primeiro nós vamos ler 1 Samuel 18, do 1 até o 5. Do 1 até o 5 nós vamos ler, que diz assim: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas amou com a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tomasse a sua casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e o conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Vamos ler agora, continuando em 1 Samuel 19. 1 Samuel 19, nós vamos ler do 1 até o 7. Falou Jonatas a seu filho. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo, onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver, e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Não peque, ó rei, contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. Os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e ofertou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa. Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e levou a Saul, e esteve Davi perante estes como antes.
A gente sabe que a história vai mostrar que depois Saul acaba voltando atrás, né? Já estava um homem que não tem mais a presença do Senhor e tenta ainda matar Davi. Mas o que é que quer mostrar é essa fidelidade relacional, de amizade. A fidelidade de Jonathan com Davi era muito forte, ao ponto de ele querer interceder pelo seu amigo, né? De enfrentar o seu pai e pedir. Mostra também no capítulo 18 essa questão dele despojar da sua roupa, quer dizer, ele dividir o que ele tem com o seu próximo. Então mostra essa fidelidade relacional. E nós vamos ter algumas questões aí na revista de vocês, espero que vocês estejam com a revista em mão, para a gente responder. Na questão A vai dizer o seguinte, vamos aqui para o slide. Questão A. Por que Jonas arriscou sua vida por Davi? Então, uma das respostas possíveis, devido a uma amizade leal e fiel que os dois tinham. Letra B. Quais são as evidências de fidelidade que Jonas para com Davi? Avisou a Davi os planos que seu pai tinha de matá-lo. Será que outros teriam coragem, né, de avisar os planos do próprio pai para o amigo? O que Jonathan fez pelo amigo? Intercedeu por Davi, indo falar com Saul a favor de Davi. E a gente viu aqui que deu certo, né? Ele intercedeu e realmente, nesse momento, Saul resolveu não matá-lo. Então, olha que amizade bonita demonstra aqui Jonatas para com Davi, né? Vamos aí para o nosso capítulo 3. O nosso capítulo 3... vai falar da fidelidade custe o que custar, que é o título da nossa lição. E a gente vai relembrar novamente Daniel 6:10, que relata justamente a história de quando Daniel soube do edito do rei. Isso não parou Daniel. Isso não paralisou Daniel. Daniel não foi para o canto chorar, Daniel não foi se lamentar, Daniel não foi procurar ninguém para ficar se fazendo de coitadinho, não. Daniel foi para os pés daquele que podia. A sua fidelidade devocional não foi abalada. Então, o que vai nos mostrar aqui? Algumas reflexões para a nossa vida. Você está pronto para sofrer e morrer em fidelidade a Deus? Será que estamos prontos realmente? Alguma vez você foi perseguido por causa da sua fidelidade a Deus? Vocês já passaram por alguma situação que vocês se sentiram perseguidos por alguém, por serem fiéis a Deus, por não negar a Cristo? Você já foi infiel para agradar ou não magoar um amigo? Principalmente na questão dos adolescentes, alguns temas polêmicos podem acontecer, homossexualidade, tipo ser virgem ou não. Numa roda de conversa sobre esse tipo de assunto, será que você se mantém fiel na palavra do Senhor? Ou você acaba concordando com a maioria para agradar? Né? Fica para reflexão. Se o seu melhor amigo lhe pedir para passar cola, o que você faz? Eita, acho que nessa daí muitos foi pego, né? Será que alguém já passou cola? Então, nas pequenas coisinhas, lembra do primeiro slide do texto lá, do rapazinho varrendo a casa? Bestinha, uma cola. Mas o que é uma cola? Tá ferindo a honestidade. Então, tá ferindo a fidelidade com Deus. Então, ser fiel até as últimas consequências é dever de todo cristão, mesmo diante de provações e perseguições. Permanecer fiéis na palavra, na atitude e no estilo de vida. Não abra mão da fidelidade. Conservem a fé e confiança, mesmo no sofrimento, nas perdas e nas dores. Eu quero compartilhar com vocês o último slide do tópico 3, fidelidade custa o que custar. Nesse slide nós vamos trazer alguns exemplos de pessoas que foram fiéis na Bíblia, custe o que custar. O primeiro exemplo nós temos de José, que vai estar em Gênesis 37 a 45, uma das histórias mais bonitas, na minha opinião, da Bíblia. Essa história de José, para mim, mostra todos os frutos do Espírito, né? José, com certeza. Então, ele foi
fiel apesar da traição injusta dos irmãos. Nós vemos a história de Jó, que é Jó, em todo o livro, né, na verdade, mas aqui a gente bota o capítulo 1, versículo 2, fiel apesar das terríveis provações. Estevão, considerado o primeiro mártir, em Atos, capítulo 6, do 8 ao 15, fiel apesar do sofrimento e da perseguição. E vemos aqui os amigos de Daniel, né? A história muito conhecida da fornalha de fogo, fiel. A multidão toda, imagina você estar no meio de tantas pessoas. Cabe com o caso que eu falei da escola, numa roda de amigos. Você está ali no meio de várias pessoas, onde todos estão unânime numa opinião, e só você, no caso aqui foram 3 amigos, e você diz, não, a minha opinião é diferente de vocês, a minha opinião é baseada na palavra do Senhor, a minha opinião é diferente e eu continuo fiel na minha opinião, custe o que custar, vocês concordando ou não, mas eu sou fiel. Imagine que impacto isso vai causar. Você pode ser no primeiro momento zoado? Pode sim, mas eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado. Você tomando essa posição como os amigos de Daniel tomaram. Então eu deixo aqui essa reflexão para você sobre fidelidade. Eu espero que tenha ficado claro. Ser fiel custa conquistar nas pequenas coisas, nas coisas mais bestas que a gente acha que não tem importância, mas para Deus tudo é importante, né? O nosso dia a dia, mostrar integridade, honestidade e que o nome de Deus sempre seja glorificado em nossas vidas, né? Fiquem com Deus, tenham um bom resto de domingo e vamos continuar intercedendo ao Senhor para que brevemente nossas aulas voltem a ser presenciais. Vamos agora encerrar esse momento de aprendizado na palavra do Senhor com um versículo e em seguida uma oração. O versículo está em Provérbios 12, 6. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra os homens. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, gratidão, Senhor, por estar aqui mais uma vez encerrando esse momento de aprendizado na Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que pratiquemos tudo aquilo que aprendemos agora, Senhor, para que sejamos pessoas retas em seus caminhos, pessoas honestas, justas e que, acima de tudo, falemos a verdade, Senhor. Abençoa aquelas pessoas, Senhor, que não conhecem a Tua Palavra, Senhor. Mostre elas que apenas o Senhor é o caminho da felicidade, Pai. Obrigada pela semana que tivemos, Senhor. Dá-nos agora uma semana abençoada, Senhor. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre de qualquer mal, Senhor. Dá-nos saúde, o pão de cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.